colocando em foco a celíase. Professor, o que é celíase? Vamos dar uma olhada. A celíase é uma doença determinada geneticamente, ou seja, você herdou do seu pai ou da sua mãe, cujo portador apresenta uma intolerância permanente ao glúten. Se você nasceu com esse problema, é permanente. Você não pode se alimentar de nenhum alimento que contenha glúten em sua composição química. E esse glúten, como eu acabei de falar, está presente em alimentos como o trigo, o centeio, a cevada, aí dentro do parênteses está malte, inclusive, a cerveja, nem pensar, entendeu? E a aveia. Professor, eu vou deixar de comer? Não, você continua comendo, só que você vai evitar alimentos que contenham o glúten. E não é todo alimento que contém o glúten, não, professor? Não. Nessas pessoas, o glúten danifica a camada de revestimento interno do intestino delgado, ou seja, as vilosidades intestinais que se tornam atrofiadas. Lembra que essas vilosidades intestinais são responsáveis pela absorção dos nutrientes no final do processo de digestão? Então, a pessoa faz o processo de digestão, quebra as macromoléculas em micromoléculas e poderia ser absorvido por essas microvilosidades. Só que ali tem uma capa de revestimento que é exatamente o glúten. É como se tivesse uma capa de revestimento impedindo a passagem dos nutrientes para a corrente sanguínea. Quem faz isso? O glúten. Você não consegue quebrar, absorver o glúten. Você tem celíase. Aqui você está observando a composição de um determinado alimento, né? As informações são valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. Mas, professor, por que a gente está vendo o rótulo? É que eu disse a você que você não vai deixar de comer. O que é que você tem que verificar no alimento que você está comprando? No rótulo, a presença ou não de glúten. E tem no rótulo, tio? Tem. Aqui no finalzinho vem dizendo, ó, ingrediente, açúcar orgânico, não contém glúten. Ah, quer dizer que se disser que não contém o glúten, eu posso me alimentar desse alimento? Pode, tranquilo. O seu problema é com o glúten. Se no rótulo disser que não tem glúten, você não vai desenvolver os sintomas de quem tem celíase. Professor, e quais são os sintomas? Vamos já dar uma olhada, tá bom? 90% dos casos, a doença surge na infância. Ou seja, quando você é criancinha, que você vai se alimentar e tem problemas com glúten. Agora, raramente se manifesta em adulto. De 90% para 100%, 10%. Então, a maior incidência de casos de celíase é diagnosticada enquanto criança. Há uma incidência em relação aos adultos, mas é menor. Diagnosticada a moléstia, o paciente deverá evitar o glúten. Pronto, é isso. Não dá para morrer de fome. Caso contrário, ele vai insistir, eu vou comer e pronto. Ele poderá sofrer, ele vai sofrer graves crises de diarreia, ele não vai engordar, ele vai ter um problema deficitário de alimento, dos nutrientes, ele vai emagrecer. É essa falta desses alimentos que não vão ser absorvidos ali no intestino vai causar o quê? Crescimento deficiente, a pessoa vai ficar fraca, anêmica e vai ter atraso na puberdade. Todo mundo, 12, 11, 10 anos ali, está entrando na puberdade e você ainda é criança, você não entra na puberdade, nem do sexo masculino nem do sexo feminino. Alterações na dentição, os seus dentes não vão crescer normalmente como acontece com as pessoas normais. Na idade adulta vai ter problemas de esterilidade e risco de desenvolver câncer no intestino. Não é brincadeira esse problema. Então, a pessoa que tiver celíase não pode ingerir glúten, porque se ela continuar ingerindo glúten, vai ter todos esses sintomas e no futuro pode desenvolver um câncer no intestino.